Muito bem! Mandem seus aviõezinhos, convidem os amigos e os familiares. Nós já não temos mais inimigos. Por quê? Porque nós temos o nosso autoconhecimento valorizado. Vamos lá! Queridões, queridonas, sua sogra é uma cobra? Gente, é um assunto extremamente polêmico. Por que é um assunto polêmico, Silvia? Porque, na verdade, nós falamos muitas vezes e ouvimos de outras pessoas: minha sogra é uma cobra. Queridão, queridona, atenção, cuidado. Por quê? Porque que sua sogra for uma cobra, você casou com uma pessoa que é filho de cobra. Opa! Então, só quem se relaciona com cobra, cobra é. Muita atenção. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar desse tema bastante polêmico. Sua sogra é uma cobra. Como eu sempre digo, eu sou assim um pouco como vocês. E eu sempre quis atingir a minha melhor versão. Eu sentia grandes dificuldades de relacionamento, de autoconhecimento. Então, lá atrás, eu embarquei numa grande jornada em busca do meu autoconhecimento. E é claro, gente, eu fui fazer um mestrado de análise transacional, fiz cursos de coaching, de hipnose clínica, e fui juntando diversas ferramentas em si. E comecei a atender amigos, familiares. De repente, tinha uma galera pedindo para que eu atendesse essas outras pessoas. Para que essas pessoas tivessem também condições de atingirem as suas melhores versões. Então, eu comecei a atender mais gente. E hoje, eu tenho o prazer de dizer, eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas próprias vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação, como eu conquistei e também ajudei essas pessoas a conquistarem. Na vida profissional, pessoal, financeira, emocional, espiritual e, sem sombra de dúvidas, para ter um relacionamento pleno, saudável, duradouro. Se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante saber lidar com sua sogra, que pode sim ser uma cobra, e compreender isso, você pode viver em harmonia com seu parceiro, com a sua parceira. E, gente, a partir disso, criar um relacionamento saudável também. E quando eu falo em criar este relacionamento saudável, é para que vocês consigam caminhar mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado, alcançando um relacionamento duradouro, pleno, saudável. E, gente, isso faz toda a diferença. Relacionar-se bem com sua sogra pode ser uma grande oportunidade para que você possa de verdade que venha conviver em um relacionamento pleno com o seu parceiro, sabendo que os familiares do seu parceiro fará parte da sua vida enquanto vocês estiverem juntos. Por quê?
Porque você merece viver um relacionamento pleno, saudável e harmonioso. Por incluir na vida de vocês a sogra, o sogro do seu parceiro e vice-versa. Gente, faz toda a diferença. Conquistar um relacionamento pleno, verdadeiro e, acima de tudo, seguro, com seu autoconhecimento valorizado, vai fazer com que você tome, sim, as melhores decisões da sua vida. E quando eu falo isso, é extremamente importante ter este discernimento. Por que, Silvia, que eu preciso ter este discernimento? Para ficar mais fácil, para tomar decisões mais fáceis na sua vida. O método SAVE, seu autoconhecimento valorizado, que eu trago aqui para vocês hoje, um tema extremamente polêmico, que se sua sogra é uma cobra, você está agora se questionando. Como você se sente quando seu parceiro, marido, esposa, namorado, namorada, começa a falar que a sua mãe ou a mãe dele é uma cobra e que dá palpite em tudo o que faz dentro da vida de vocês? Já pararam para pensar que a vida de vocês pode se transformar num verdadeiro inferno? Você fica bravo, brava, chateadinho, triste, irritado, irritada. Como é que vocês ficam? Ou você sente que é verdade mesmo e que alguém precisa se posicionar ali para não estragar a relação de vocês? Até porque você se sente castrado, castrada, invadida, invadido sempre. Será que essa será a melhor solução? Pense nisso. Ou sente vontade de ir embora, pois identificou que está em um barco, furado, mas que não consegue sair dessa relação. A sogra é a mãe da mulher ou do marido em relação ao cônjuge. E a cobra, quem é? A cobra, dentro da zoologia, são, na realidade, aqueles répteis. É uma serpente, mas num sentido figurado, é aquela pessoa astuciosa, de má índole. E quando a gente vira uma cobra, ou a nossa sogra vira uma cobra, o negócio muda. E dentro de um relacionamento, que é relacionar-se com o outro, conviver com o outro, muitas e muitas vezes nos deparamos, sim, com sogra, com sogro. E, gente, muitas e muitas vezes serão pessoas difíceis de lidar. Difíceis por quê? Olhando para o homem não vê a sogra, muitas vezes, como um empecilho. Por que não vê? Porque a própria sogra, dentro de um estado machista, vai olhar para o seu genro e muitas vezes o idolatra. Muitas vezes mima o genro, trata muito bem o genro, mas em contrapartida, na maior parte das vezes, nós vamos encontrar que é a mãe do moço que não vai se dar bem com a moça, com a escolhida. Por isso que eu falo que é um tema complexo, é um tema complexo. E muitas vezes nós acabamos sendo vítimas dentro desses relacionamentos. Eu iniciei a nossa live hoje com esse tema extremamente polêmico, se sua sogra é uma cobra. Gente, quando você chama a sua sogra de cobra, você também está se colocando no mesmo lugar. Por quê? Porque você só tem relacionamento com quem é o filho da cobra. Então, você também é uma cobra. Presta atenção.
É claro que é verdade que existe um grande mito na história de que as sogras são metidas, fofoqueiras, controladoras e matriarcais. Principalmente a mãe do marido, ok? Mas o problema não é das mães, e sim dos filhos, que não sabem como impedir a sua intromissão. Isso termina gerando diversos conflitos. Ok? Na realidade, gente, o grande inconveniente não é quando as sogras atiram a primeira pedra, mas sim quando os filhos não defendem suas esposas. Atenção, pois também é possível acontecer o inverso, ok, gente? Por quê? Porque o inverso é com a mãe da mulher, ou até com os pais. Ainda que seja verdade que esse último caso aconteça numa frequência, muito menor, ela pode sim vir a acontecer. E, gente, quando nós falamos isso, é primordial termos esse discernimento e observarmos. Por quê? Porque os pais da mulher também podem querer dar diversos palpites no relacionamento dos dois. Ok? Então, prestem atenção. Como que vocês estão se posicionando nos seus relacionamentos? Como se dizia antigamente, uma pessoa irá fazer o que for permitido que ela faça. Então, somos nós que damos as aberturas. Somos nós que permitimos. Então, acontece em qualquer idade, em qualquer tempo, em qualquer época. Se desde o primeiro episódio pedirmos ao outro, amavelmente, gente, sempre com amor. Então, vamos lá. Se somos nós que temos que ser capazes de analisar aquilo que o outro está fazendo conosco, e somos nós que vamos dizer até onde pode ir. Então, ocorreu o primeiro episódio, peça ao outro, fale com o outro, com amor, amavelmente, que não se intrometa, olha que chique, que não se intrometa em assuntos que não lhe dizem respeito. É grande a possibilidade de que isso se torne apenas uma história lá na frente, que vocês podem sentar e rir dessa situação. Mas, gente, tudo irá depender de como você irá se posicionar. Quando em qualquer relação são introduzidas terceiras pessoas, sem que se tenha um consenso a seu respeito, o conflito vai entrar em pauta. Entrará ali naquele, briga. Porque, Silvia, gente, é pensar que é um triângulo, Um triângulo amoroso. São duas mulheres que amam o mesmo homem, mas amores são amores distintos. Um é o amor de mãe maternal e o outro é o amor da mulher. É muito diferente. Oi, Rosana Basso, lindona! Como é que tá Cuiabá? Tá muito frio aí? Para quando Cuiabá faz frio, é porque o Brasil todo esfriou, né, lindona? Muito bem. Um super beijo para minha madrinha, que eu amo muito. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, pode sim ter um grande conflito. E pode ser devido a um pouco de ciúmes da esposa ou da sogra, uma disputa pelo amor do homem.
Mas, em última análise, aqueles que acabam se separando ou brigando são ali os casais, o marido e a esposa, o namorado e a namorada. Então, começa nesse triângulo que os dois depois acabam até vindo a se separar. Claro que as estatísticas indicam que isso acontece na maioria dos casos. Carregar esse peso pode gerar outras situações e até pode indicar a falta de maturidade do filho para não enfrentar os pais. Por quê? Porque ele precisa se posicionar, tá? Por exemplo, às vezes a sogra, né, a mãe tão devota, vai levar a comida preferida do filho e quer dizer como você vai criar os filhos, os seus filhos, que no caso são os netos dela, passando por querer mudar as coisas da nora, a tentar viver até ali, na casa, na residência do casal, ou passar muitas horas enfiada lá dentro. Isso é possível para algumas sogras, sim, para tentar saber de tudo e um pouco mais. E é nesse momento que o casamento tem que se mostrar sólido, maduro, e não pode se deixar influenciar pelos terceiros. Por quê? Porque os terceiros irão falar, os terceiros irão opinar, e só cabe ao casal se posicionar ali. Isso, gente, também não significa que as sogras sejam demônios por quererem ajudar seus filhos e noras. Porque, como foi dito anteriormente, tudo depende do que lhes é permitido fazer ou até que ponto elas podem opinar, se meter na vida alheia, na vida do casal, ok? Isso é importante. O problema real, muitas e muitas vezes, é quando o filho não é capaz de reconhecer a intromissão, a suspeita ou a rejeição pela própria esposa, que a sua mãe está fazendo. Em muitos casos, culpa o casal por certos comentários, não sabe se defender, não sabe defender verdadeiramente a sua parceira, não enfrenta a sua mãe como um verdadeiro homem. Um exemplo muito claro disso é a mãe do marido chega na residência do casal e já vai lá abrindo a geladeira. Gente, que é isso? A gente não chega abrindo a geladeira da casa de ninguém, tá? Por quê? Porque a casa do meu filho é a extensão da minha. Não é, não. Cada um tem sua casa. Tem limites. E ao abrir ali a geladeira, se assegura que tudo que tem ali dentro são alimentos saudáveis e são coisas que o filho gosta. Peraí, você não tem gosto? A nora não pode ter um gosto diferente? E vai falar, não, olha, ele gosta disso aqui, tá? Ele não gosta daquilo ali. Isso aqui, a comida aqui não é boa, não é saudável. Pera lá, já bota um avental, eu vou fazer o prato predileto do meu filhinho e vou mostrar para você como é que faz. Oh, venhamos e convenhamos. Então, gente, percebem que a sogra, ela pode fazer da vida do casal uma grande intriga, um caos. E pode fazer da vida do casal uma vida harmoniosa. Então, nós precisamos observar isso. Quando
ela vai lá, coloca o avental e fala: você não sabe fazer isso, eu que sei fazer o prato predileto do meu filho. Gente, a esposa vai falar com o seu marido para comentar essa situação. E ao invés de falar com a mãe, que ele deveria ir lá e falar: olha, sua mãe foi lá, abriu a porta da minha geladeira e falou isso e falou aquilo outro, fez seu prato predileto. Ele não foi lá falar com a mãe. O homem diz que você está exagerando, ai, como você fala demais. A mamãe só quis ajudar, querida, e você só reclama. Gente, não é assim. Ele não pode, ele precisa ouvir o que ela também está passando. Por quê? Porque ela está sofrendo em relação a isso, tá? Gente, até aí poderia até parecer uma situação normal para um casal. No entanto, quando eu dou este exemplo, a mesma mãe chega em casa e diz: seu filho, que sua esposa, ela é desorganizada, ela é bagunçada, que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe cuidar dele, abre lá o guarda-roupa e fala assim: as suas camisas estão amareladas, a sua mulher não cuida de você direito, ela não cuida como você deveria ser cuidado. Gente, qual é a atitude que o filho amorosamente deveria tomar? Gente, o homem precisa partir em defesa da sua companheira. Pedir à sua mãe que não se intrometa nas coisas, que já é grandinho o suficiente para se virar sozinho, que a esposa é dele e que ele a ama. E se ele não tomar essa atitude, Silvia, faz o quê? Então, é aí que algo está extremamente errado. Por quê? A desculpa de não querer ferir os sentimentos não conta. É vital fazer uso de sua independência. Ele não foi homem o suficiente para casar com você, para morar com você, para namorar você. E por que agora, na hora do vamos ver, que ela pode estar realmente fazendo da sua vida um inferno, ele não pode falar nada? Então, ele tem que mostrar que ele é independente. Se você deseja manter seu cônjuge fora desse problema, o ideal é que conversem sem a sogrinha estar ali presente. Só os dois. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Deixa claro. Por quê? Porque se você não deixar claro o que está acontecendo, isso pode tomar grandes proporções. Mas só cabe a quem fazer isso? Você. Porque ele deveria ser homem o suficiente para se posicionar. Adulto o suficiente. Tá? Analise a relação, né, que o seu marido tem ali para saber no que você realmente deverá estar atenta e como reagir se a intromissão da sogra começar a ser constante e muito mais presente, mais pontual. Mas, gente, de maneira alguma, faça com que a relação de amor de mãe e filho se rompa. E isso muito menos na frente dela. Jamais, em hipótese alguma. Porque aí sim, a guerra tá declarada, gente. E declarar guerra ali com a sogra, não cabe. Ok? É importante analisar que vai existir vários tipos de sogras. Tá? Hoje eu estou trazendo aqui se sua sogra é uma cobra. Mas nós não temos só sogras cobras. Por quê? Porque nós temos vários tipos de sogras. Eu separei 6, mas eu quero também falar de uma outra. Por exemplo,
Uma sogra intrometida é aquela que se envolve no relacionamento do casal e principalmente no modo que a sua nora quer criar e educar os filhos. Gente, vamos lá, alto lá. A educação dos filhos compete exclusivamente ao casal. Não compete aos pais da mulher, muito menos aos pais do homem. É ao casal. Os dois que vão decidir qual é o melhor tipo de educação, qual é a escola melhor, tá? Uma sogra dissimulada. Sogra dissimulada é aquela que assume vários papéis. Por que, Silvia, que ela assume vários papéis? Porque ela tenta manipular tudo e todos ao mesmo tempo, para fazer com que tudo gire ao seu entorno. E por isso ela assume vários papéis. A sogra indiferente. A sogra indiferente é aquela que não faz questão nenhuma de ser agradável para com a nora. Ela não é agradável e nem desagradável. É indiferente. Ela costuma fingir que a nora não existe. E, gente, se tem uma coisa que faz um mal tremendo ao outro ser humano, é a indiferença. A indiferença demonstra uma coisa muito ruim para o outro ser humano que está passando por essa situação. O quarto tipo de sogra é a sogra ciumenta. Gente, sogra ciumenta, o nome já diz tudo. É aquela que morre de ciúmes do filho e quer fazer de tudo como se fosse uma grande competição. Ela quer competir o amor do filho com o amor da nora. É problemático? Demais. A sogra amiga da ex. Eita, essa sogra amiga da ex faz questão de comentar sobre a ex de seu filho e não perde a oportunidade nenhuma de comparar, gente. Comparar as duas e elogiar a ex. Essa é a sogra demais, não é isso, gente? Pois é, Bárbara, deve ser a pior, né, querida? Sogra falsa é o último tipo que eu quero falar aqui para vocês. A sogra falsa tem costume de tratar a nora bem na frente do filho, mas por trás, quando ele não está por perto, ela bota as garras de fora e maltrata a sua nora. Gente, isso é muito ruim. Então, quando nós falamos desses 6 tipos de sogras, gente, eu trouxe o lado ruim, tá? Por isso que eu coloco aqui para vocês o lado ruim da sogra, se sua sogra é uma cobra. Por quê, Silvia? Porque eu sei que existem sogras boas. Eu tive 2, uma eu não conheci, que faleceu, e a outra era fantástica, ok? Então, alto lá. A primeira questão é, saiba o que você quer do seu marido. Muitas mulheres não deixam claro o que elas querem que os seus maridos façam em situações assim. O que você quer dele? Quero que você se posicione, fale com a sua mãe, não maltrate assim, não me maltrate, não faça isso, não se intrometa. Mas é ele que tem que ir lá falar. Não cabe à nora. Você quer apenas desabafar com seu marido? Quer que ele ouça ou quer que ele tenha verdadeiramente ali um posicionamento e que ele sinta o que você está sentindo? Ok? Lembrando que muitas vezes
eles não serão capazes de consertar a situação, tá? Qual situação? A situação da mãe ou do problema, gente. Ok? Seja direta sempre e explique o que você quer dele. Eu quero que você se posicione, ok? Que mais? Olha só. Procure encontrar soluções para o relacionamento de vocês. Procure encontrar essas soluções juntos, o casal. Se a mãe dele tem causado problemas, fale com ele. Se é a mãe dela, ele tem que vir e falar com ela. Não guarde seus sentimentos por medo de ofendê-lo, por medo de brigar. Senta ali os dois, um de frente com o outro, e tente chegar à melhor solução do problema. Qual é o foco, gente? Precisa ter foco. Mantenha o foco no casamento. É o casamento, não a sogra. Ok? Casamento é união. Então é para ficar lá juntos. O seu foco deve ser nutrir o casamento e não nutrir a raiva da sogra. Jogue fora qualquer sentimento ou pensamento que afaste você do seu marido. A nossa vida é tão curta para a gente carregar esse peso. Seja leve. Leveza. Nós precisamos disso. De leveza. Vai ficar mais fácil. Então, mantenha o foco. Qual é o foco? O casamento, não na sogra. Sogras e noras amam o mesmo homem. E como eu disse, de maneiras completamente diferentes. Por isso, se há esse amor, como eu disse, é um triângulo, gente, 3 pontas. De um lado, a sogra, numa outra ponta você e do outro seu parceiro. Por isso deve haver essa cooperação, tanto da sogra quanto da nora. Afinal, o que vocês querem? Vocês querem ver o mesmo homem, a mesma pessoa feliz. Foco no relacionamento, foco no casamento. Gente, quando nós estamos realmente dispostos a fazer qualquer coisa para o nosso relacionamento dar certo, não é sogra, não é sogro, não é cunhada, não é vizinho, não são primos, enteados, que vão colocar areia ali no relacionamento. Eu vou fazer uma live só falando do entorno. O que são os entornos? Os entornos muitas vezes são as cunhadas, cunhados, filhos, enteados. Como é que fica essa relação dos enteados? Como que eu tenho que me posicionar? Como que eu vou tratar os meus enteados? Gente, eu tinha 3 enteadas, não é? Que tratava-as muito bem e também era sempre muito bem tratada. Por quê? Porque você tem que se posicionar sempre. Oi, Marcinha, eu não gosto da minha sogra, kkk, eu amo. Isso, lindona, continue amando a sua sogra, que é uma grande mulher. Por acaso é minha mãe, Linda! Sim, Márcia, hoje eu estou falando dessas sogras que muitas vezes elas não compreendem e colocam o relacionamento dos seus filhos em risco, porque elas querem se posicionar a todo momento. Agora, nós também vamos ter sogras que serão verdadeiras mães, não é isso? Que serão mães também. Então, eu sempre tive esta convicção. Já que o amor é tamanho, tão grande, que ela tem para com o filho dela e eu também tenho para com o filho, então se eu amo a minha mãe, o meu pai,
por que não amá-los também? Da mesma forma. Então, você quer que os seus pais sejam muito bem tratados? Sim. Então, trate também muito bem os pais dele. Olá, a Marcinha tá falando, o que estraga é minha cunhada. Pois é, eis a questão. Tem cunhada que estraga, é que você foi premiada. Você foi duplamente premiada. Tem uma sogra maravilhosa e cunhadas, então, nem se fala. Lindona. Isso aí. Então, quando nós observamos, temos... Essa live tá demais. Temos casos de famílias que se dão super bem, mas nós vamos ter casos de famílias que a nora não frequenta a casa da sogra, não frequenta a casa do sogro há anos, 8, 10 anos. Por quê? Qual a razão? Onde está toda essa razão? Então, gente, será que você também gostaria que o seu marido não frequentasse a casa dos seus pais por todos esses anos? Que não pensasse e cuidasse dele da mesma forma que você cuida dos seus pais. Gente, os pais do cônjuge, do companheiro, do namorado, namorada, da mesma forma que nós amamos os nossos pais, o nosso companheiro também ama os seus pais. E por que não transformar tudo numa única família? Hoje eu peguei exclusivamente para falar de relacionamentos conturbados com sogras. Mas, gente, independentemente de ser homens ou mulheres, nós vamos vivenciar isso, ok? Oi, Marcinha, falar mal da mãe do cônjuge para ele é falta de compaixão. Sim, mas na verdade não é falar mal. Se a sogra, Marcinha, ela se intromete em determinadas coisas que diz respeito à relação do casal, aí é importante você pontuar com ela, ok? Com ele. Para quê? Para que ela não interfira da relação, por exemplo, da educação dos filhos. Não é? Quando a gente trabalha fora, muitas vezes são as avós que tomam conta das crianças. E ao tomarem conta das crianças, essa avó vai querer intrometer em algum determinado momento. E se tiver interferindo na relação do casal, isso tem que ficar muito claro. Para quê? Para não causar problemas para o casal. Gente, como eu sempre falo, ninguém melhor para cuidar de você do que você mesmo. É você que tem que se posicionar. Seja você a sua grande luz e inspiração. É você que realmente vai te acompanhar desde o nascimento até a sua morte. Ninguém vai ficar ali o tempo todo para fazer da sua vida um caos. Procure vivenciar com maior harmonia com a sua sogra. Ai, mas eu não gosto dela. Você gosta do filho dela? Gosto, amo, então goste dela também. Aprenda a gostar. Você não vai dormir com ela na mesma cama, mas aprenda a tratar muito bem. Então, existe esses pontos que a gente precisa, sim, colocar. Perfeito? Nesse sentido, sempre. Ok? Gente, tem uma frase que eu gosto muito do Erik Erikson, que diz: quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência tem para o que vê nos outros.
Por quê? Porque quando eu me conheço, eu consigo compreender o que está acontecendo com o outro, verdadeiramente, ok? E como eu sempre digo, eu tenho um grande propósito na minha vida, que é ajudar as pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a terem relacionamentos saudáveis, plenos, felizes, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Queridos, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Ok? Queridões, gratidão imensa por todos vocês que acompanham as minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto Sabe só temos que agradecê-los, ok? Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Queridos, gratidão imensa. Segunda-feira, estamos aqui com lives novamente. Super beijo, gratidão e até lá!